Fala minha fera, estamos aqui para o nosso último vídeo do Brasil Império, tá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o segundo reinado, aqueles principais eventos, falar um pouco sobre os tópicos gerais e aquilo que você precisa saber para ir preparadíssimo para a prova do Enem. Então, o carro-chefe da economia brasileira durante o segundo reinado vai ser o café, tá? A economia cafeeira, que fazia parte do Brasil desde alguns anos anteriores, mas vai ser no segundo reinado que ela vai se consolidar como aquele principal produto que o Brasil exportava, né? Esse café brasileiro, ele tem uma base econômica, claro, era o principal produto que o Brasil exportava, que o Brasil comercializava, era o carro-chefe da economia brasileira, mas também uma base social, né? A partir da expansão do café, a partir do Vale do Paraíba, depois para a zona da Mata Mineira e posteriormente para o Oeste Paulista, a gente vai ter nesse segundo reinado o nascimento de uma classe que nós vamos chamar de os Barões do Café, que vão pouco a pouco se inserindo no panorama político brasileiro e vão cada vez mais, pessoal, eles vão ser personagens importantíssimos desse cenário político e social brasileiro. É bom lembrar que sim, o café ele tem um processo, principalmente a partir do Oeste Paulista, né, e não no Vale do Paraíba, mas somente a partir da expansão para o Oeste Paulista, a gente vai ter uma entrada de imigrantes, né, a gente vai ter o processo do sistema de parceria, o sistema de colonato, mas, pessoal, a base dos trabalhadores que frequentavam e faziam a economia do café girar era, de fato, a base escravista, né? O sistema escravocrata no Brasil, mesmo após 1850, né, com a proibição do tráfico de escravos, ainda era uma realidade, não só no Nordeste brasileiro, mas em algumas produções cafeeiras, sim. Do ponto de vista político, nós vamos ter algumas discussões muito fortes dos historiadores. A gente vai tentar resumir aqui para vocês as principais, tá? De forma geral, o segundo reinado a gente tem a consolidação do momento conservador brasileiro. A gente sabe que o Brasil ele vai ter por mais tempo à frente do cenário político o Partido Conservador, ou os saquaremas, como eram chamados. O grupo que fazia oposição a esses saquaremas, a esses conservadores, eram os Luzias, ou os liberais. O grupo que já existia no Brasil e que vinha do período regencial e que foi se consolidando até formar essa dicotomia política. Ora, de maneira geral, pessoal, a diferença entre conservadores e liberais está muito atrelada ao ponto de vista da centralização do poder, né? Os conservadores vão estar mais favoráveis a um poder central, né, cada vez mais restrito ao poder imperial, ao governo sediado no Rio de Janeiro. Já os liberais, eles vão ter interesse, pessoal, na divisão, né? Quase que no que posteriormente vai ser inserido na República, que é o federalismo, ou seja, mais autonomia para essas províncias, né? Ou seja, para essas assembleias provinciais que haviam sido criadas durante a regência brasileira, né? Uma instituição que já existia a partir do Ato Adicional de 1834. Então, de maneira geral, essa discussão vai se dar a partir desse panorama. Tem historiadores que defendem uma divisão mais clara, né, que era um grupo que de fato combatiam entre si, e tem historiadores que dizem que na verdade você tinha mais semelhança do que diferença. O importante, pessoal, é que a gente saiba que isso não só para o segundo reinado, tá, mas para o Brasil Império como um todo. O cenário político, né, e o fato de você fazer parte de um partido, ele tem, claro, o interesse, talvez ideológico, isso não cabe a nós dizer que não existe, mas é também um interesse muito pessoal, né? Cada um com seus interesses pessoais, seja para fazer parte do conservador, seja para fazer parte dos liberais, e vai ser esse o panorama que vai ser conduzido durante o segundo reinado até a proclamação da República. Então, essas eleições durante o segundo reinado, elas vão ficar chamadas, vão ser batizadas de eleições do cacete, né? Esse nome ela vem justamente por conta das fraudes, das violências que aconteciam. A gente sabe, inclusive mais uma vez convidar vocês para assistir o vídeo
né, a série do Teatro das Eleições, que a gente já fez aqui, um vídeo muito legal, né, que fala justamente sobre essas eleições durante o Brasil Império. Então, eram eleições muito fraudulentas, o voto continuava a ser indireto, ou seja, nós tínhamos os votantes que votavam nos eleitores e que assim votavam naqueles candidatos para fazer parte das assembleias, para fazer parte da Câmara dos Deputados. E assim era conduzido o processo político brasileiro com a intenção, né, de protagonizar e legitimar esse processo, né, muito por conta disso vai ser chamado hoje, né, por alguns historiadores, de Teatro das Eleições, com a intenção de teatralizar esse processo. Uma grande festa, mas também marcada por muitas fraudes e por muitas violências. A última grande revolta do Brasil Império vai ser justamente aqui em Pernambuco, né, em 1848, nós vamos ter o evento da Praieira. E apesar de ser um evento muito grande, né, com grandes dimensões e com grandes discussões, a gente vai tentar trazer aqui de maneira mais resumida aquilo que você precisa saber de fato para fazer a prova do Enem. Mas vale lembrar que posteriormente a gente pode até fazer um vídeo e tirar dúvidas que possam existir sobre a Praieira. A Praieira muito se fala, pessoal, de ser um evento protagonizado por senhores de engenho, né? Senhores de engenho de um partido contra senhores de engenho de outros partidos. E de fato, por um bom pedaço desse movimento, você tem sim uma centralização de fato nesses processos, né? Dentre senhores de engenhos que tinham intenções, né, de ocupar tanto a Assembleia Provincial como a presidência da província de Pernambuco. Mas o interessante na Praieira é que mesmo diante dessa elitização do processo, as massas mais populares vão encontrar o espaço necessário para levantar a sua voz durante esses movimentos e colocar suas pautas, aquelas que com interesses mais populares, né, e até se beneficiar do movimento. O cenário em Pernambuco até 1844 é de uma consolidação conservadora. Tá? A gente tem a família Cavalcante, a família Rego Barros, que desde 1835, 1834, vem cada vez mais se consolidando no cenário político pernambucano. A partir de 1844, você vai ter os praieiros, né? Ou seja, os liberais pernambucanos que ganham esse nome por fazerem parte de um jornal, né, o chamado Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, no centro da cidade de Recife. Né? Então, por conta disso, foram chamados de praieiros. Tanto que os conservadores muitas vezes vão ser chamados de guabirus, é um termo pejorativo que os praieiros deram para os conservadores. O que era um gabiru? Um gabiru porque a pessoa não é nem preta nem branca, é um meio que cinza por ali. Então, era uma forma que os praieiros encontraram de diminuir, né, aquela elite pernambucana que, na verdade, do ponto de vista dos praieiros, nem eram elite branca como no Rio de Janeiro e outros estados. Então, de 1844 até 1848, a gente vai ter o quinquênio liberal em Pernambuco, né? Ou seja, esses praieiros eles vão ocupar o cargo da presidência de província, vão ocupar a maioria na Assembleia Legislativa Provincial, um órgão muito importante para Pernambuco e para as outras províncias, e vão promover uma série de mudanças. Né? A partir de 1848 eles perdem as eleições, e com isso o que acontece? Você tem uma volta, um regresso do conservadorismo em Pernambuco. E as disputas por cargos da Polícia Civil, por cargos públicos em Pernambuco, vão passar a ser vencidas pelos conservadores, que vão começar a caçar os engenhos, vão começar a caçar pessoas que participavam desses partidos da praia, ou seja, desses liberais pernambucanos. Em virtude disso, os liberais pernambucanos vão iniciar uma luta, né? Não vão aceitar esse processo, não vão aceitar esse regresso e vão começar uma empreitada, né? Enfrentar no caráter armado, a partir de 1848, os conservadores. E é aí que a gente tem de fato o início dessa revolução praieira. Um episódio muito interessante que vale a gente destacar sobre a praieira é
o Manifesto ao Mundo, né? Um documento proposto por Borges da Fonseca, né? Onde ele vai ali colocar as intenções que os países tinham para Pernambuco, né? E para o Brasil, ou seja, como o próprio nome diz, a manifestação deles. Alguns pontos merecem nosso destaque, né? Por exemplo, a liberdade de imprensa, que era defendida no Manifesto ao Mundo, a nacionalização do comércio a retalho, a gente tem também o voto universal. Vale lembrar que esse voto universal, a gente não tem aqui a entrada das mulheres nesse grupo, era um voto universal exclusivo para os homens, né? Em relação à luta armada, né, o grande líder militar da praieira vai ser justamente o Pedro Ivo, né, que vai ter algumas vitórias iniciais em Olinda, em Recife, isso até 1849. A partir de 1850, eles começam a perder territórios e na manobra, né, na tentativa de cercar o Recife, o movimento vai ser derrotado e em 1850 vai estar completamente sufocado. Então a praieira ela marca a última grande revolta liberal do processo imperial, do período imperial brasileiro. E aí a gente pode destacar também, pessoal, aqui a terceira revolta, né, a última terceira grande revolta ocorrida em Pernambuco. A gente teve a de 1817, uma revolta liberal. A gente teve a de 1824, no primeiro reinado, promovida e liderada pelo Frei Caneca, também liberal. E agora, em 1848, mais uma revolta liberal em Pernambuco. O que a gente percebe é o destaque que a província de Pernambuco vai ter em relação a lutas e a briga por direitos durante o período imperial brasileiro. Então vale lembrar que até por conta dessa entrada do capital que a economia cafeira vai produzir no Brasil, você tem um momento ali na segunda metade do século XIX brasileiro de um pequeno surto industrial, nada muito elaborado como na Inglaterra, na Alemanha e em outros países que estavam passando pela segunda revolução industrial, mas você tem, por exemplo, a construção de ferrovias, né, o investimento em outros produtos agrícolas, inclusive um personagem que vai ganhar destaque nesse momento vai ser inclusive o Visconde, o Barão de Mauá, né, que também construiu ferrovias, iluminou ruas e tal, e era um grande amigo do Dom Pedro II durante todo o segundo reinado. O grande evento militar, e também que vai ter dimensões políticas, abolicionistas, enfim, vai atingir todos os âmbitos da sociedade brasileira do segundo reinado, vai ser a Guerra do Paraguai, né, que vai ter início ali em 1865. É um evento muito trágico e que também, de maneira resumida, a gente vai tentar comentar os principais aspectos aqui. O Paraguai, durante esse momento que antecede a Guerra do Paraguai, era um país com uma pequena industrialização, né, um desenvolvimento econômico relativamente satisfatório, né, uma distribuição de terra significativa, ou seja, era um país que, para as suas condições territoriais, estava muito bem, obrigado. Né? Então, dessa forma, é que o Solano Lopes ele vai começar um planejamento de expandir essa economia paraguaia. E por outro lado, o Brasil também não era nenhuma flor que se cheire, né? O Dom Pedro II ele já havia promovido algumas interferências imperialistas em outros países, como entrada no Uruguai, na própria Argentina. Então, vai ser nesse sentido, por disputas imperialistas, que a Guerra do Paraguai vai começar. O pontapé inicial para o conflito armado vai ser justamente quando o Solano Lopes ele vai confiscar, né, vai sequestrar uma embarcação brasileira que levava inclusive o presidente de província do Mato Grosso, né, que passava pelo Rio da Prata. Ele vai sequestrar essa embarcação e vai ser justamente nesse momento que o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. E vai ser aí que também o Brasil vai formar a Tríplice Aliança, nome que inclusive pode dar título também a essa guerra, que pode ser chamada também de Guerra da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era formada por Brasil, Argentina e Uruguai, países que inclusive o Brasil já tinha feito algumas interferências imperialistas. Então, muito se imagina que talvez o Solano Lopes imaginasse que esses países fossem ficar ao lado do Solano Lopes, mas não foi o que aconteceu. Então percebam que o Paraguai vai ficar isolado no conflito, lutando contra 3 países
bem maiores, né, e que tinham uma reposição de soldados muito maior. Então o que acontece? A guerra vai ser pouco a pouco vencida pela Tríplice Aliança, só que em certo momento o Brasil vai iniciar uma verdadeira caçada ao Solano Lopes. A guerra já estava de fato decidida, né? Já estava resolvida. Não tinha, Assunção já havia sido conquistada. Inclusive, o Duque de Caxias vai se retirar do conflito nesse momento. O Brasil vai continuar o conflito com o Conde d'Eu, né? Que vai estar ali, era parente do Dom Pedro II, e vai comandar as tropas até o momento do assassinato do Solano Lopes. A guerra é muito trágica para o Paraguai, né? Deixa um Paraguai totalmente devastado. A maioria da quantidade de homens foram mortos, né? Então, o Paraguai, ele, na verdade, nunca conseguiu se restabelecer totalmente por conta do conflito, né? Foi um conflito muito trágico e devastador para o território do Paraguai. Para o Brasil, a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro é que a Guerra do Paraguai, ela marca o aparecimento do Brasil real. Porque, como eu havia comentado anteriormente, você tinha um café muito bem, né? Você tinha uma industrialização ok. Então, o Dom Pedro II, ele tentava passar a imagem de que o Brasil era um país muito forte. Só que a Guerra do Paraguai vai mostrar que não, que o Brasil era um país miserável, cheio de escravos, né? E com nenhum desenvolvimento, pouco, né, desenvolvimento industrial. O Brasil teve dificuldades para vencer o Paraguai, teve dificuldades para se restabelecer economicamente após o conflito, e foi também, claro, não com o mesmo nível que o Paraguai, mas também teve uma perda de soldados e de homens muito grande. Em termos de perspectivas abolicionistas, a Guerra do Paraguai ela também tem uma certa interferência, porque ela vai promover a saída de pessoas de negros que estavam sendo escravizados aqui no Brasil para lutar no conflito da Guerra do Paraguai. Quando eles voltam da Guerra do Paraguai, eles voltam com a promessa de serem libertos. Alguns de fato vão conseguir essa liberdade e vão começar a enxergar esse processo da escravidão de fora, né? Seus familiares, como vocês podem ver nessa já foi utilizada na prova do Enem, esses negros ex-escravizados começam a enxergar a escravidão de fora do processo, né? Você vai ter um exército brasileiro que vai se consolidar, né? Que vai ter também em algum momento uma postura anti-escravista, né? O próprio Duque de Caxias vai dar uma declaração dizendo que o exército brasileiro não vai fazer o papel de capitão do mato, né? Não vai caçar escravizados. Então sim, a Guerra do Paraguai, mais do que você saber que é o conflito entre Brasil e Paraguai, onde é que começa, onde é que acaba, a repercussão é muito forte para o Brasil, tanto do ponto de vista político e do ponto de vista militar, pois marca a consolidação e o fortalecimento desse exército brasileiro, que vai ser a força principal que vai promover o golpe da República em 1889. Em relação ao processo abolicionista, que a gente sabe que começa, né, desde em 1860, em 1870 de maneira mais forte, a gente tem abolicionistas muito importantes, né, o Luiz da Gama, o Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, entre tantos outros, né, que participaram dessa luta efetiva. Você tem, pessoal, em termos de Enem, a gente vai listar aqui uma preocupação maior com as leis abolicionistas, que vão começar a serem escritas a partir de 1870. Na verdade, desde 1851 você teve a primeira lei em relação à escravidão, que foi a lei que proibia o tráfico de escravizados entre Brasil e estrangeiro, né? Ou seja, só poderia ser feito o tráfico interprovincial. O Brasil não poderia comercializar escravos com países estrangeiros. Então, o tráfico interprovincial, inclusive, vai crescer a partir desse momento. Você tem em 1871 a primeira lei abolicionista, de fato, né, que é a lei do ventre livre, uma lei bem conservadora. Você tem a lei de sexagenários, também outra lei bastante conservadora. E em 1878, você tem a assinatura da Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil, né, sem indenização, sem projeto emancipatório, mas a escravidão estava abolida no Brasil
em 1888. Dessa forma, pessoal, o segundo reinado ele vai entrando cada vez mais numa crise, né? Você tem algumas formas de ver isso, né? A própria quebra da relação com a Igreja Católica foi um motivo, né? A quebra do padroado, do beneplácito. Você tem também a questão militar, ou seja, cada vez mais o exército brasileiro querendo autonomia, querendo fortalecimento, né? Se penetrando com as ideias positivistas, né? No ideário da república, né? Ou seja, o positivismo, o republicanismo, o federalismo, né? Cada vez mais ganhando força e se colocando em oposição à monarquia e culpando a monarquia pelos atrasos brasileiros. Muitas imagens de Dom Pedro II como uma pessoa velha, cansada, enfraquecida vão começar a serem divulgadas em jornais republicanos, né? Outra força também nesse momento vão ser os jornais republicanos, o próprio Partido Republicano, a sociedade militar que vai surgir também. Então, pouco a pouco, você vai ter esse setor da sociedade brasileira se colocando em oposição à monarquia. Setores importantes, né? Os próprios barões do café lá do Oeste Paulista eram pessoas que vão se colocar contrárias à escravidão, né? Porque numa perspectiva capitalista, para eles não era mais rentável essa escravidão. Contraditoriamente, você tem senhores de engenho, os cafezais do Vale do Paraíba que ainda continuavam defendendo essa escravidão. Inclusive, a partir de 1888, o Império Brasileiro vai perder sua última grande força, né, que lhe dava apoio ali, que era justamente esses escravocratas. Com a abolição da escravidão, não tinha mais motivo para esses escravocratas continuarem defendendo o sistema, né, continuarem defendendo a monarquia. Tanto é, pessoal, que em 1888 você tem um fim da escravidão e em 1889 você tem o fim da monarquia brasileira, promovida a partir de um golpe organizado por setores republicanos, por setores militares, com as ideias positivistas à flor da pele, e que vai derrubar a monarquia brasileira e vai colocar o Deodoro da Fonseca à frente da República, da primeira República Brasileira, como ficou chamada naquela época. Tá? Ou seja, a gente percebe o seguinte: como a monarquia brasileira estava fortemente ligada com a escravidão, né? O intervalo de tempo de queda entre uma e outra é muito pequeno, né? O que demonstra a perspectiva escravista, escravocrata mesmo, da monarquia brasileira. Bom, pessoal, então a gente está chegando até o final do vídeo, né? O Brasil e o Império é um tema muito amplo, né? E talvez por isso os vídeos tenham ficado um pouquinho maiores, né? Mas é importante a gente comentar. E a gente agradece você pela sua participação, pede que você fique ligado no nosso Instagram, no meu, no Luiz Fernando, se inscreve no canal, entre no grupo Telegram. A gente está lançando uma série de materiais nessa reta final, então vai lá no Instagram, dá uma conferida e vamos lá, vamos junto até o Enem. Beleza, pessoal? Valeu, fui!